Amados, hoje à noite vamos ter o privilégio de pregar mais uma mensagem sobre a vida e a história de Abraão. A história de Abraão é uma história encantadora. E como nós estamos estudando o livro de Gênesis, nós estamos mergulhando nessas histórias tão fantásticas do livro de Gênesis, correto? E são histórias muito inspiradoras. E como eu disse agora há pouco, antes de começar aqui a gravação da mensagem para os irmãos, a história de Abraão é uma história assim que nos move, que nos comove, melhor dizendo, porque eu entendo que são tantas lições que nós aprendemos, e aqui eu quero dizer duas coisas para os irmãos, atenção. Quero dizer duas coisas. Há uma espécie de frustração do pregador, mas que não entendam como uma coisa assim muito negativa, quando eu falo frustração. É que nós, como pregadores, algumas vezes, nós queremos falar muita coisa, ou o que é importante, baseado naquele tema. Só que tem um detalhe, atenção. Nós nunca esgotamos os assuntos, seja de um personagem da Bíblia, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus aqui da Bíblia, seja de uma verdade. Se eu for falar aqui hoje sobre justificação, por exemplo, eu não vou conseguir fazer tudo isso, eu não vou conseguir esgotar esse assunto numa única pregação. Se eu for falar aqui sobre Noé, eu não vou conseguir numa única pregação esgotar toda a verdade ou conhecimento que a gente poderia extrair da vida de Noé. Então hoje eu proponho falar sobre o quê? A história de Abraão. O que ela nos ensina? Você acha que eu seria capaz de falar tudo que a gente aprende sobre a história de Abraão numa única pregação? Não. Então o pregador, ele fica com essa frustração no ar, na mente dele, no coração, porque tem mais coisas que a gente poderia falar sobre a vida desse grande homem de Deus que é Abraão. No entanto, eu quero também dizer para vocês que a gente se inspira, e a outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu falando para um irmão, eu não disse a ele que eu ia pregar sobre Abraão essa semana. Eu só comentei. Aí ele disse assim: pois é, pastor, Abraão, o exemplo de fé dele foi jamais visto. É uma história que realmente nos impressiona. Aí eu vi, na palavra desse irmão, que é de outro estado, ele não mora aqui em Parnaíba, no Piauí, e ele falando disso, olha, ele teceu alguns comentários sobre Abraão. E eu disse, é verdade, tudo que ele falou. Então, esse irmão, ele está afinado com a história de Abraão. E ele disse para mim coisas interessantes sobre o que ele acha da história de Abraão. Ele disse, olha, é único. Abraão, para mim, a história dele, a fé dele é única. Não se viu, não se vê uma história tão linda e profunda como a história de Abraão, tá? Então, pessoal, nós temos aí, cadê? Não está aparecendo a referência, não? A referência, pronto. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 7. Vamos lá. Gênesis 12, versículo de 1 a 7. E vamos que vamos, porque nós vamos mergulhar. Eu quero também, desde já, pedir que os meus irmãos que, porventura, vão nos assistir pelo canal, que vocês compartilhem essa mensagem, se inscrevam no canal. Olha, não tenha nenhum tipo de constrangimento de compartilhar, ainda que sejam pessoas não crentes. Sabe por quê? Porque essas histórias podem nos trazer muitos resultados positivos quando alguém ouvir essas histórias da Bíblia e ter curiosidade em aprender mais sobre esses homens e essas mulheres de Deus que vamos falar aqui. Então, compartilhe, não tenha nenhuma preocupação em compartilhar com pessoas que não são crentes, em grupos, no grupo da família, no grupo que você faz parte, da sua igreja e etc. E vai ser, com certeza, uma bênção. Vamos lá. Gênesis 12, de 1 a 7. Ora, disse o Senhor a Abrão,
por enquanto, é Abrão. Somente lá na frente é que o nome dele vai ser mudado para Abraão. No entanto, quando eu estiver me referindo à pregação, eu vou me referir o tempo todo sobre Abraão, né? Muito bem. Aqui no texto, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e da terra de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aqui começa a chamada de Abraão, certo? De ti farei o quê? Uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa, irmãos. Eu comentei um dia desse com os irmãos que aqui nós temos um anúncio do evangelho, porque quando fala que em Abraão todas as famílias seriam abençoadas, meus irmãos, aqui já inclui Jesus Cristo, tá? 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe fora ordenado pelo Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 70, observe essa idade, 75 anos, quando saiu de Harã. De imediato, você já vai lembrar que Abraão, quando ele foi pai de Isaac, ele tinha quantos anos? 100. Significa que a promessa, irmãos, levou 25 anos para se cumprir. Está bem aqui já a dica clara e certa, né? 75 anos quando saiu de Harã, ok? Levou Abraão consigo a Sara, ou Sarai, que vai se tornar Sara lá na frente também, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes cresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, o texto resume a trajetória deles, o chamado e a chegada deles na terra de Canaã. Versículo 6. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Olha o versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra, Abraão. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vocês percebem que aí Abraão tem agora aqui a segunda experiência com Deus. Lembra que a primeira foi quando Deus chamou? Quando ele chega na terra de Canaã, Deus fala com ele de novo. E aqui no versículo 7, viu, irmãos? Observe que Deus aparece a Abraão, ok? É interessante esses detalhes. Segunda vez. Muito bem, o que é que nós devemos discorrer quando eu digo que vamos falar sobre a história de Abraão e o que ela nos ensina? Eu quero dizer, como eu já disse lá mais adiante, ou melhor, lá atrás, que a história de Abraão ela nos impressiona e nos dá muitas lições, porque é uma história assim que a gente vê uma fé diferenciada. Você vê atitudes bem diferenciadas. Um agir sobrenatural de Deus. Experiências tão marcantes na vida de Abraão, por exemplo, nós estamos falando dele, que você se pergunta assim, mas, meu Deus, por que isso aconteceu dessa forma? E aí, pessoal, todas essas histórias ou acontecimentos da vida de Abraão nos trazem lições que servem para os nossos dias. Quer ver? Vamos analisar cada uma delas. Olha aí a primeira. A primeira grande verdade sobre Abraão, que a história dele nos ensina, veja como eu tô certo quando eu digo que vale para os nossos dias. Abraão aceitou o chamado de Deus prontamente para a sua vida. Está bem aí no 4, 12:4. Bora lá, dê uma olhadinha no 4 de novo. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Irmãos, observe que Abraão, ele não duvidou, ele não fez perguntas, ele não fez questionamentos. Simplesmente ele obedeceu a Deus.
Deus, por exemplo, também não entrou em detalhes acerca de lugares, o tempo, circunstâncias pelas quais ele passaria. Você encontra aqui, Deus dando detalhe, os detalhes, melhor dizendo, da viagem dele. Abraão, tu vai sair daqui tal dia. Olha, tu vai passar por um lugar assim. Olha, eu vou te dizer como é que é a terra. Não é assim que a gente faz hoje, quando a gente vai viajar para um lugar? Como é que a empresa de turismo, quando ela vai vender uma passagem, por exemplo, você quer ir para um lugar, o que a empresa faz? Ela mostra. Por exemplo, quando nós fomos a primeira vez para Israel, que a empresa que ia nos levar, ela trouxe os vídeos, irmãos. Ela mostrou os vídeos, olha aqui, eu vou mostrar para vocês Jerusalém, eu vou mostrar para vocês a cidade de Roma. Aí começou a mostrar, meus irmãos, os pontos, olha, vamos passar aqui, olha, a viagem vai ser desse jeito, olha aqui o hotel, até a foto do hotel, meus irmãos, que a gente ia ficar, a empresa mostra o interior do hotel, mostra como é que vai ser, a empresa aérea que vai... Tá. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Abraão não viu nada disso, irmãos. Deus disse assim para Abraão, Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que você não conhece. Eu vou te guiar até lá. Eu vou te mostrar onde você deve ir. Mas não disse quanto tempo seria a viagem, irmãos. Abraão, 4 meses aí, de viagem intensa. 3 meses você vai passar percorrendo essa terra, para você chegar lá. Olha, Abraão, você vai passar fome, Abraão. Abraão, olha, eu vou te dizer uma coisa. Não vá pensar que Sara, a tua mulher, vai te dar um filho daqui a 2 anos. Deus não entrou em detalhes. E nem daqui a 25 anos. Deus não entrou em detalhes, só disse, Abraão, sai. Irmãos, quantos hoje não questionam a Deus? Olha como isso tem tudo a ver com a gente. Sabe qual é uma dificuldade, meus irmãos, de muitas pessoas se envolver na obra de Deus? São os questionamentos. E como é que vai ser? Missionários. Tem gente que ele faz perguntas, ele quer saber os detalhes. Ele não confia. Ele quer saber os mínimos detalhes. Irmãos, eu comparo mais ou menos a nossa trajetória ministerial, não é? Como a chamada de Abraão, nós pastores. A gente não sabe. No meu caso, quando eu fui ao seminário para me preparar para estudar, eu não sabia por onde eu iria onde seria a igreja que eu iria pastorear, a cidade que eu iria morar, onde. Meus irmãos, a gente não tem a clareza. A nossa vida, de certa forma, é assim, cheia de surpresas. Agora, o problema é que muitos, quando são chamados por Deus para fazer alguma coisa, querem os detalhes. Querem que Deus até diga a dia e a hora que as coisas vão acontecer. E olha, meus irmãos, a lição que a história de Abraão nos deixa é essa aí. Ele obedeceu prontamente, sem questionar, sem fazer perguntas, sem ficar... E isso? E como é que vai ser isso? E se eu não gostar da terra, eu posso voltar, Senhor? E se eu não gostar de lá, eu posso voltar para a terra dos meus parentes? Ele não fez nenhum questionamento. E eu coloquei aqui, como dizia alguém, uma OBS. A razão de Deus não entrar em detalhes ao nos chamar para uma missão é porque se nós soubéssemos das dificuldades que iríamos encontrar, certamente não aceitaríamos o chamado. Abraão confiou inteiramente na orientação de Deus para guiá-lo dia a dia. Olha, meus irmãos, isso aqui é fé. Abraão é um exemplo porque ele confiou. Ele acreditou que Deus era poderoso. É isso que a gente ensina para o jovem quando ele se casa. Tem gente que não quer se casar com medo, né? Ai, meu Deus. Tem gente que não quer fazer as coisas com medo. Meu irmão, minha irmã, confia, meu irmão. Ah, mas eu estou com medo, pastor.
Ah, meu Deus do céu. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Criatura, confia no Senhor. Faz o que é certo. Anda na presença do Senhor. Lá na frente nós vamos encontrar Deus falando com Abraão, dizendo: Abraão, sê tu uma bênção. Né? Sê tu uma bênção. Está aqui, ó, no versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Lá na frente a frase é: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. É isso que Deus espera de nós, que a gente ande na presença dele. Eu posso ouvir um amém? Então, vamos aí para a segunda. Olha aí a segunda. Porque eu aproveito para dizer que essa mensagem de hoje ela tem uma conotação também para missionários, para pastores, para líderes, né? E também para nós que estamos envolvidos na obra do Senhor, nós que temos que tomar decisões, né? Temos que decidir alguma coisa sobre o nosso futuro. Confia no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor. Lembre dessa palavra. O meu Deus vai me guiar. O meu Deus vai me dar direção. Ele não vai deixar eu desamparado. Ele não vai me desamparar. Eu confio nele. Ele vai segurar na minha mão e vai me guiar e vai me sustentar. Amém? Pronto. Agora vamos para a segunda. A segunda grande verdade da história de Abraão é que Deus chama quem quer, quando quer e como ele quer. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Qual é a idade de Abraão quando ele foi chamado por Deus? Que eu falei agora? 75 anos. E Sara? Sara, 65 anos. Se você voltar para o 11:30, capítulo 11, versículo 30, você vai ver que Sara era estéril. Irmãos, aí aqui começa a coisa. Quando eu disse que a fé de Abraão é uma fé impressionante, é uma coisa única. Irmãos, como é que Deus chama um casal, escuta bem, no caso Abraão e Sara, para ser pai de uma grande nação, um projeto maravilhoso, grandiosíssimo, através deles, e escolhe um velho de 75 anos, uma mulher de 65 anos e ainda, por fim, estéril. Me diga, a coisa começa a ficar interessante. Porque nós não estamos falando de um rapaz de 35 anos, de um homem de 35 anos. Nós não estamos falando de uma mulher de 30 anos. Nós estamos falando de uma mulher de 65 anos. Nós estamos falando estéril. Nós estamos falando de um homem de 75 anos. E como eu já disse, nós já sabemos o fim da história. Sara deu à luz com 90. E Abraão foi pai de Isaac aos 100. Que coisa! Irmãos, olha aqui o que foi que eu escrevi. Fica evidente que Deus usa os improváveis. Irmãos, você sabe por que muita gente não se deixa mais ser usado por Deus? É a sensação de ser pequeno demais, de ser insignificante. Irmãos, olha, como eu disse agora há pouco, essa mensagem de hoje à noite, ela serve para ser uma mensagem motivadora para os missionários. Para aquela pessoa que se acha um Zé Ninguém, aquele irmão que acha que Deus não pode mais usá-lo, aquela irmã que acha que ela é uma pessoa que não tem condições de ser usada por Deus, por alguma dificuldade, deficiência, alguma limitação, alguma questão de idade, de lugar, situações financeiras e etc. Ah, eu me acho tão pequeno. Está aí, ó, um exemplo. Sara era senhora de 65 anos, estéril, e olha para que Deus escolhe eles. Deus escolheu Sara, não foi para cantar na igreja não, irmãos. Foi para ser mãe de uma numerosa nação. E como Deus fez a promessa a Abraão, também a Sara, sabe o quê? Olha, a tua descendência será tão numerosa como as estrelas no céu, se é que tu podes contar. Conta aí, Abraão, conta. Conta quantas estrelas tem no céu, se tu podes contar. E disse mais, será numerosa como o pó das praias, como os grãos de areia, meus irmãos. Meu Deus, que coisa, não é?
Então Deus, irmãos, mostra que ele chama os improváveis, diga amém. Ele capacita, guia e os sustenta. Abraão e Sara eram o que nós conhecemos com o termo de improváveis, ou seja, esse aí não, isso aí não tem condição não, né? Eles eram pessoas idosas ou avançadas na idade, como nós vimos no versículo 4. Abraão tinha 75 anos e Sara 65, e para completar, era estéril. E aí vem aqui uma coisa, realmente Deus trabalha, diga comigo, Deus trabalha, mais forte, Deus trabalha diferente do homem. Ele usa seus próprios métodos e critérios. Ele não trabalha como a gente, irmãos. Se você vai para a Bíblia, você vê esses exemplos se repetindo. Quem foi o filho de Jessé escolhido? Qual foi o filho dele, da família de Jessé escolhido? Foi o mais forte, o mais velho, o mais robusto ou o mais novo? Davi. Então veja como são as coisas, né? Então Deus escolhe as pessoas humildes. Isso está na Bíblia, está lá em 1 Coríntios. Deus escolhe os que não são, para envergonhar os que são. Deus escolhe os fracos, para envergonhar os fortes. Então entende esse princípio de Deus? Esse princípio de Deus. A quem Deus escolheu a moça, a mulher, para ser mãe de Jesus segundo a carne? Maria, de uma pequena vila chamada Nazaré, não foi da capital Jerusalém, não foi de uma cidade famosa, não, foi de uma pequena vila chamada Nazaré. Olha que coisa, irmãos. Deus escolhe os simples, Deus escolhe os humildes. Quando Jesus foi chamar a equipe de 12 apóstolos, ele foi chamar quem? Ele disse, eu vou viajar para a capital do país, que é Jerusalém, e eu vou lá ficar observando, eu vou visitar as principais sinagogas, vou ficar no templo, eu vou ficar de olho nos homens que têm inteligência, boa aparência, eu vou escolher 12 homens para ser meus discípulos, e eu vou escolher a dedo. Foi assim? Não. Jesus caminhando à beira do mar da Galileia, chamou os seus 12 apóstolos. Olha que coisa. Homens simples, para fazer a obra de Deus. Então, pessoal, fica aí essa dica. Então, essa grande verdade aí, nos ensina hoje que ele escolhe quem quer, quando quer e como quer. Ele escolhe os deles. Deus continua o mesmo. Não se sinta pequeno. Pastor Isaías, eu não me vejo capaz. Pastor Isaías, eu me acho uma pessoa muito impossibilitada. Quem foi que disse, meu irmão, que você não serve? Veja na história quem ele chamou. Os grandes missionários, grandes servos de Deus na história da humanidade. Você vê que era um homem simples, o que nós chamamos de improváveis. Que fique isso aí na sua mente. Abraão é um grande exemplo disso, tá? Agora vamos para a terceira, até porque a gente tem que, não é? Nós temos muita coisa aqui para mostrar para os irmãos. Olha aí a terceira, ó. Que a terceira lição de Abraão é essa aí, ó. Que mesmo eu estando, ou você, isso aqui, por isso que eu aplico logo, né? A nossa realidade. Nós estamos falando de Abraão, mas eu quero que a mensagem venha para os nossos dias. Ó, que mesmo estando dentro do propósito de Deus, não estamos imunes a problemas. Porque esse ponto aqui, essa grande verdade sobre Abraão, isso mexe com gente, irmão, demais. Sabe como? Por que que Deus permite que isso aconteça comigo? Irmãos, o que tem de gente que questiona o chamado de Deus? Sabe por quê? Porque passa por uma dificuldade. Olha, você talvez não entenda, não conheça, melhor dizendo, mas boa parte dos hinos tocantes, hinos missionários, eles foram feitos assim debaixo de uma unção ou de uma situação de dor, de sofrimento, de alguém que estava tendo uma experiência. Você consegue entender? Como é que eu estou indo para uma obra missionária, fazer um trabalho missionário, e Deus permite que o meu navio
venha naufragar e eu perder a esposa e os filhos. O que você faria se você estivesse numa situação dessa? Mas, meu Deus, eu estou fazendo a tua obra e o Senhor permite que a minha esposa e meus filhos morram? Ah, meus irmãos, olha, João Ferreira de Almeida, irmãos, ele dedicou boa parte da vida dele traduzindo a Bíblia. Ele traduziu o Novo Testamento e até o livro de Ezequiel, não me lembro agora se foi até o capítulo 41 de Ezequiel. Sabe o que foi que aconteceu? Meus irmãos, não, minto, essa foi segundo trabalho dele. Quando João Ferreira de Almeida conseguiu traduzir toda a Bíblia, meus irmãos, quando ele pegou o material que ele passou a vida dele, praticamente, não é? Boa parte da vida dele traduzindo, o material se perdeu num naufrágio. Olha que coisa, irmãos. Ele poderia ter perguntado, mas Deus, eu passei anos e anos da minha vida fazendo a tua obra, Senhor, fazendo um trabalho desse tão melindroso, tão delicado, tão difícil, e o Senhor permite que essa obra se perca, Senhor. Mas você não vê esses questionamentos, irmãos. Olha, tem coisas que você não faz ideia. Como foi que surgiu? Aquele hino bonito que você conhece. A história de algumas pessoas você não conhece. E aí a gente questiona. Olha aí, vamos lá. Qual é o versículo que eu quero mostrar que fala desses problemas e que nós não estamos imunes a problemas? Versículo 10, 12, versículo 10. O que diz aí no 10? Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Só está precisando dizer terra de Canaã. Irmãos, onde é que estava Abraão? Abraão agora estava na terra de Canaã. E aonde foi a fome? Na terra de Canaã. Olha, muita gente no Maranhão aqui, ó, vizinho. Inclusive, os meus antepassados vieram do Ceará. Eles atravessaram, meus irmãos, o Ceará, vindo da região de Crateús, daquela cidade chamada Lagoa dos Santos, e Monsenhor Tabosa. Eu sei da origem dos meus avós, né? Dos meus antepassados. Vieram de animais. Sabe por quê? Sabe por quê? Fugindo de uma grande seca. E eles foram e se hospedaram no Maranhão. Passaram aqui pelo Piauí, na região de Piripiri. Não acharam bem lá, bom, ficar na região de Piripiri. Foram até o Maranhão, por causa de seca, irmãos. E aí você agora encontra o patriarca Abraão na terra de Canaã. E mesmo a presença dele lá não impediu dele sofrer uma seca. E ter que ir para o Egito. Abraão passou por vários momentos difíceis na vida dele, meus irmãos. Diga comigo. Momentos difíceis e muitas provações. Vamos elencar aqui alguns. Bora lá, vocês querem muita atenção? Olha aí, muita atenção. Primeiro, ele foi morar em uma terra totalmente desconhecida e longe dos parentes dele. Esse foi o ponto mais difícil. Irmãos, quando você está num lugar distante, sem parente, sem aderente, como diz a história, não é legal, né? Você está no lugar sozinho, irmãos, que não tem parente nenhum seu por perto. Essa foi a situação de Abraão e uma terra desconhecida. E como nós já vimos, delicada, porque teve fome também. Segunda coisa, olha aí, Abraão teve que conciliar, escuta isso aqui, Isso aqui é muito importante que eu vou falar. Abraão teve que conciliar a promessa de ser pai de uma grande nação, de ter uma descendência tão numerosa como o pó da terra e como as estrelas do céu, de ser dono da terra de Canaã. Veja que Deus algumas vezes falou para ele assim: Abraão, está vendo essa terra onde você habita? Abraão, você está vendo essa terra por onde você tem passado? Eu te darei, Abraão. Será da tua descendência. E Deus sempre falava da descendência dele. Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Abraão, a tua descendência será numerosa como o pó da terra, como as estrelas do céu. Meus irmãos,
Abraão teve que conciliar tudo isso, sabe com o quê? Com a situação de Sara, que era estéril. Meu Deus, como é que ele conseguia? Hein? Dava um nó, não era? Um nó na cabeça de Abraão. Como pode? Deus está sempre me dizendo, tu vai ser pai. Tu vai ser pai. Olha, a tua descendência será numerosa da terra. E essa terra aqui que você está vendo, eu te darei toda essa terra para a tua descendência. Te darei e darei a tua descendência. Irmãos, aí Abraão poderia dizer assim, brincadeira, Senhor. Ó, eu já estou velho. A minha esposa é estéril. E o Senhor fica dizendo que vai... Peraí, Senhor. Você está brincando comigo, Senhor? Aí você não vê Abraão fazendo isso. Está vendo? Eu pergunto, aqui para ser bem sincero, você já viu alguém questionando Deus? Eu já vi. Eu já vi. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, como é que o senhor disse que orar faz bem? Se eu estou com vários dias orando por esse assunto, eu não vejo resposta nenhuma de Deus. Eu já vi pessoa dizer isso. Pastor, como é que o senhor disse que Jesus cura se a minha filha morreu? Hein? Como é que você diz que Jesus é bom se me acontece uma desgraça dessa na minha vida? Olha, meus irmãos, eu já vi de tudo, viu? Quer dizer, eu sou muito novo para dizer que já vi de tudo, não é? Eu quero dizer que eu já vi muita coisa. Estou corrigindo a minha frase aqui. Eu já vi muita coisa, irmãos. Eu já vi gente dizer assim, eu não sei o que acontece, porque quanto mais eu oro, mais dificuldade aparece. Abraão poderia dizer isso. Senhor, por que está demorando tanto, Senhor? O Senhor disse que eu vou ser pai de uma grande nação e não acontece. A minha esposa continua sendo estéril. Ela continua estéril, Senhor. Ela não dá filhos. Ela não engravida. E aí, meus irmãos, você vê que Abraão permaneceu, não é, nessa fé. Você quer ver comigo aí no capítulo 13, versículo 15? Olha aí, ó, só no 13. Capítulo 13, versículo 15. O que que diz? Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à sua descendência para sempre. Está vendo, irmão? Deus sempre reafirmando. Olha aí o 15, versículo 4. Passe bem aí para o 15, versículo 4. Não é interessante? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Isso aí, meus irmãos, foi quando Abraão entrou numa crise. Certo? Abraão entrou numa crise. Olha o 3 aí, ó. Olha o 3. Olha o 3. 2 e 3. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E a isto respondeu o Senhor, Abraão, não diga isso, Abraão. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aí o versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que tu podes contá-las. E lhe disse, será assim a tua descendência. Versículo 6. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, só para vocês entenderem, é esse versículo aqui, ó, de Gênesis 15, 6, que aparece em Romanos, capítulo 4, verso 3, Gálatas 3, 6, Tiago 2, 28. Esse versículo aqui, irmãos, que quando diz que Abraão creu, é um dos mais importantes, viu, da história de Abraão. Porque nesse momento aqui, a promessa foi renovada. Quando Abraão questionou, dizendo, Deus, se o Senhor vai me dar tudo isso, e como é que eu não tenho filhos? E Deus renovou de novo a promessa. Abraão, não diga isso. Você vai ser pai. Sara vai te dar um filho. E aí, meus irmãos, Abraão creu nessa hora.
Abraão creu, né? Muito bem, então fica a lição. Olha aí um outro momento que Abraão passou que foi difícil. Abraão passou por uma espera de 25 anos até o Isaac nascer. Vá bem aí comigo para o 21:5. Capítulo 21:5 de Gênesis. Nós estamos no livro de Gênesis. Pelo menos até agora nós não saímos, né? Nós citamos alguma coisa, mas sempre no livro de Gênesis. Olha aí, ó. 21:5. Tinha Abraão 100 quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Então veja aí que ele passou por uma espera de 25 anos. Ele tinha 75, né? Ó, Abraão também enfrentou uma terrível fome ou seca, tendo que ir até o Egito para sobreviver. Enfrentou o medo em situações também de vulnerabilidade ou risco de morte no Egito e na cidade de Gerar. Lembra que Abraão teve medo de morrer? Foi quando ele disse assim: Sara, diga que é minha irmã, porque eles podem me matar. Já pensou, meus irmãos? Abraão teve medo de morrer. Quando ele foi para o Egito, ele disse: minha esposa, vamos embora fazer um trato. Vamos fazer um trato? Ela disse: que trato? Olha, em toda cidade que a gente entrar, esses lugares aí, perigosos, diga que você é minha irmã e não minha esposa. Porque se eles souberem que eu sou teu marido, eles vão me matar para ficar com você. Irmão, será que isso não nos ensina alguma coisa? Será que isso não é um grande ensino para nós? Nós vamos já chegar lá, no que isso nos ensina. Você pensa que era fácil. Abraão poderia dizer assim: olha, Deus, eu estou cansado de esperar, viu? Eu estou cansado de esperar. Eu vou voltar para Harã, para a terra dos meus parentes, porque eu estou igual um bobo aqui. O Senhor não me deu filhos. A minha esposa agora está mais velha ainda. Continua estéril. E eu estou passando fome. Eu estou aqui num lugar perigoso. Eu corro risco de morte. Até a minha esposa eu digo para todo mundo que ela é minha irmã. E olha, Senhor, não conte mais comigo. Eu vou voltar. Ele não fez isso, irmãos. Isso é uma lição muito grande para a gente. Nas duas vezes, ele teve medo, ou melhor, quando ele teve medo de morrer também, por duas vezes sua esposa lhe foi tirada dos braços por reis pagãos. E do jeito que ele falou, aconteceu. Quando o faraó botou o olho em Sara, mandou trazer Sara para ele. Meus irmãos. E aí os detalhes a gente conhece, né? Que Deus pesou a mão, meu irmão. Deus pesou a mão. Na casa de Faraó, Deus pesou a mão. Porque ele mandou trazer Sara para ser mulher dele. Só que Deus guardou nas duas vezes que ninguém tocasse em Sara. Olha que lição, meus irmãos. Eu me lembro da história de um pastor, que um homem, eu já contei isso aqui, mas talvez quando eu contei não foi gravado a mensagem. Irmãos, teve um pastor colega meu que ele contou uma história. Um homem se apaixonou pela esposa dele. Se apaixonou pela esposa dele de uma certa forma assim, uma coisa doente, sabendo que era uma mulher casada, e o homem se apaixonou pela esposa dele. A esposa ficou com muito medo de contar a história para o marido, mas orou a Deus e terminou contando a história. Foi sábia, acho que ela contou no momento certo. Quando o marido dela soube, disse assim: ó, vamos apresentar esse homem a Deus. Porque o homem estava, não é? Como se diz na linguagem popular, dando em cima da esposa dele. Irmãos, o pastor orou a Deus e disse: Senhor, eu coloco esse homem em tuas mãos. Irmãos, esse homem infartou, morreu. Em pouco tempo, irmãos, o homem infartou. E quando você vai para a história de Abraão, você vê Deus protegendo Sara. Aí esse pastor falou comigo e disse: mulher de Abraão, não toque na mulher de Abraão. Não toque na mulher de Abraão. Meus irmãos, olha, Deus guardou Sara
de que o rei Faraó tocasse nela e também o rei Abimeleque tocasse nela também, lá em Gerar, né? É muito interessante isso, porque ele teve medo. E levaram a mulher, porque ele disse que era irmã dele, porque ele estava com medo de matarem ele. E aí, meus irmãos, Deus guardou direitinho a vida de Sara. Olha, Abraão também enfrentou reis poderosos com apenas 318 valentes. Irmãos, olha, como é que pode, se os reis juntos não puderam se livrar de outro grupo de reis que vieram para lutar, não conseguiram vencer. Abraão, quando soube que Ló tinha sido levado, está lá em Gênesis 14, de 12 a 15, o que foi que aconteceu? Abraão soube que Ló tinha sido levado e a família dele, os bens. Abraão disse assim, para todos os soldados, os servos dele que, né, tinham condições de lutar, se preparem. Nós vamos sair na captura. Nós vamos resgatar Ló. Nós vamos resgatar os bens. Tudo que eles levaram daqui, nós vamos trazer de volta. Qual era o exército de Abraão? 318 homens. Irmãos, Abraão era corajoso. Abraão nos dá, assim, um show de fé aqui. Abraão nos dá um exemplo gigantesco do que é fé, meus irmãos. Irmãos, se até aqueles reis que tinham exércitos armados, organizados, não se defenderam, como é que agora Abraão sai numa aventura para resgatar o seu sobrinho, os seus bens e os outros bens que eles tinham levado? Quer fazer uma guerra com 318 homens? E foram os melhores, não foram todos. Só foram os melhores. Meus irmãos, a Bíblia diz que Abraão teve vitória. Olha, isso nos ensina muito. Olha, quem foi que disse que a vitória está com grande? Quem foi que disse que a vitória está com forte? Nem sempre a vitória está com forte. Nem com aquele que anda mais rápido. Nem com aquele que tem mais soldados. A vitória está com aquele que Deus está com ele. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E nós sabemos da história que Abraão volta, irmãos, com aquela vitória. É aí que ele dá o dízimo a Melquisedeque, quando ele vem voltando, irmãos, no sinal, né, de glória, de alegria. Ele volta da guerra, meus irmãos, trazendo Ló, a família de Ló, os bens de outros reis, né, que foram levados. E ele traz, irmãos, aquela riqueza toda de volta. E aí Deus deu a vitória para ele. Aparece, sabe o quê? Melquisedeque, o rei sem pai e sem mãe. De repente aparece Melquisedeque e ele entrega o dízimo a Melquisedeque. E ali nós conhecemos a história, né? Muito linda, né? Vamos prosseguir, bora lá. Olha aí, ó. A quarta grande verdade que nós aprendemos da história. Mais uma vez, enquanto eu estou lembrando, pessoal, eu quero dizer que eu usei a palavra frustração, mas a gente se limita, não dá para a gente entrar em todos os detalhes e falar tudo. Fica no ar alguma coisa que a gente não falou. Sabe, quando eu comecei a ler no Novo Testamento sobre Abraão, porque aqui eu estou falando do velho, eu vi, não é, o pai da fé, amigo de Deus. Olha, eu queria falar também dessas coisas, certo? Mas não dá numa única pregação, correto? Agora, olha aí a quarta grande verdade da história de Abraão. Que o chamado de Deus pode nos levar a uma crise de fé. Está aí, ó, nós já lemos, do capítulo 15, de 1 a 5. Foi quando ele questionou. Sabe o que isso? Ele disse, Senhor, como eu posso ser pai de uma numerosa nação, de um grande povo, se o Senhor não me deu herdeiro? Tudo, não é, leva a crer que quem vai ser o herdeiro da minha riqueza é o Damasceno Eliezer. Aí Abraão disse, Senhor, o Senhor não me deu até agora. Tal. Aí, meus irmãos, foi quando Deus renovou. Sabe qual é o que nós aprendemos com esse momento? É que
A nossa situação, o nosso chamado, ele pode nos levar a uma crise na fé. E se isso um dia chegar, escuta isso aqui, aquela demora, né? Aquela demora, aí você começa a entrar em crise. Ah, meu Deus, eu não estou mais aguentando. Ah, meu Deus, está demorando demais. Não, Senhor, eu não suporto mais essa demora. Senhor, será que eu estou no lugar certo? Será que o Senhor me chamou mesmo? Será que eu não estava em delírio no momento em que que eu pensei que o Senhor tinha me chamado? Será que eu não tive, foi um sonho acordado? Não, não foi, Abraão, não foi um sonho acordado. Você não estava em delírio. Foi eu falando com você, eu te chamei. E Senhor, por que está demorando tanto, Senhor? Que demora é essa? Irmãos, uma crise de fé, diga comigo, crise de fé. Abraão chegou a questionar a promessa de ser ele realmente pai de uma grande nação. E aí fica a lição, ó. Atenção, ó. Primeiro Deus trabalha o nosso caráter para depois nos usar, diga amém. Essa é a razão de muitas vezes uma bênção demorar tanto tempo para chegar em nossas vidas. As promessas de Deus, elas passam pelo teste do tempo. Você ouviu bem? É bom repetir, não é? É essa a razão porque algumas vezes a bênção demora. Sabe por quê? Porque você não está preparado. Eu comentando com a minha esposa sobre essa mensagem, esse ponto aqui, e aí, meus irmãos, a gente entende que Deus estava preparando Abraão. Você já pensou? Se quando Abraão tivesse com 1 ano na terra de Canaã, Isaac tivesse nascido logo? Abraão não estava maduro, Abraão estava sendo tratado. Abraão estava sendo tratado. E olha que nós não chegamos, né? E olha que nós não chegamos. Eu, quando fui elencar aqui, eu estou lembrando, quando eu fui elencar aqui aqueles momentos difíceis, eu esqueci o mais importante. Vocês não perceberam, não? Que eu esqueci um momento importante de Abraão? Está aqui, ó. A provação extremamente difícil, que era sacrificar o seu próprio filho. Então, irmãos, Abraão teve tantos motivos para entrar em crise na fé, mas Deus estava trabalhando o caráter dele. Por isso que ele passou fome, ficou com medo de entrar no Egito. Lá ele viu que Deus sustentou ele. Lá ele viu que Deus protegeu Sara, está entendendo? São essas experiências que a gente vai passando. O que acontece quando nós passamos por um momento difícil e a gente sai vitorioso lá na frente? Ah, agora eu sei que Deus está comigo. Não é assim que as pessoas falam? Ah, agora eu sei que Deus está do meu lado. Venci essa doença, venci isso. Olha, eu pensei que eu não ia suportar, mas estou aqui com a vitória na mão. Não é assim? Aí a gente sai cheio de fé, cheio de alegria. Irmãos, essa é a experiência de Abraão. E também Deus prepara o nosso caráter, vai moendo, vai tratando a gente, passando no moinho, para que a gente deixe de ser criança. Olha, pessoal, quando a bênção de Deus vem na vida de uma pessoa e ela não está preparada, irmãos, ela pode se envaidecer, ela fica orgulhosa. Já pensou? Olha, irmãos, muitas vezes eu já vi gente se envaidecer tanto porque ele orou por uma pessoa e Deus usou ela naquele momento e a pessoa foi curada. A pessoa começou a dizer assim, meu, eu tenho um poder, meu irmão. Olha, eu tenho muito poder, meu amigo. Olha, não brinque comigo não, porque eu tenho muito poder. Irmãos, que meninice, né? A pessoa começou a achar que o poder estava nela. Olha, irmão, se um dia Deus te usar, se um dia Deus te usar, te humilha. Não vai se envaidecer, não. Porque muita gente se envaidece. Irmãos, tem gente que se ele expulsar um demônio, eu conheço também uma história de uma pessoa que um dia ela foi usada por Deus para expulsar um demônio. Todo lugar que ela chegava nesse mundo de meu Deus, ela contava essa história. E ela dizia, e tudo, olha, Deus me usou, e ela começava a contar, não tinha nem necessidade de ela estar contando aquilo, mas ela se envaidecia. Olha, muitas vezes Deus não usa mais as pessoas, porque elas não estão preparadas. Elas são crianças, elas são meninos,
elas não têm maturidade, não é? Você colocaria coisa importante na mão de criança? Me diga. Você colocaria uma coisa muito importante e valiosa na mão de um bebê? Na mão de uma criança? Não, não é? Porque é perigoso, não é? Então, pessoal, é isso que Deus faz. Primeiro, Abraão foi tratado. Eu posso ouvir um amém? E aí, me perdoe eu não ter falado desse momento difícil para Abraão, que foi quando Deus pediu, irmãos. Está lá em Gênesis 22, de 1 a 4. Quando ele... Agora, Isaac já estava de 12 anos, meus irmãos. Isaac já era um rapaz. Toda a história aconteceu, a história linda de Abraão, né? Quando Sara deu à luz aos 90 anos e ele foi pai de Isaac aos 100. E agora Abraão estava muito mais velho. E estava lá ele, Abraão e Isaac. Ele, Abraão, com Sara e Isaac. Deus fala para Abraão dizendo assim, Abraão, sacrifica teu filho. Meu Deus. Aí Abraão poderia ter esquentado, né? Ter pegado pressão, como diz aqui no Nordeste. Abraão poderia ter pegado pressão e disse, Deus, agora não estou entendendo. Não estou entendendo, Deus. Como é que o Senhor, toda essa história até agora, o Senhor me pede para eu sacrificar o meu filho? Abraão não questiona isso, irmão. Se Abraão faz exatamente como Deus lhe pediu. Você pode ler. Aliás, nós vamos ler, se hoje foi o 19, nós vamos ler essa história na quarta-feira. Quarta-feira, Gênesis 22, a história quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho, né? Ok, meus irmãos? Ora, nós vemos também exemplos assim de Moisés, no deserto, que Deus preparou Moisés para a sua missão. Nós vemos Davi, quando ele foi ungido para ser rei de Israel. Ele passou muitos anos antes de assumir o reinado, sendo perseguido pelo rei Saul, mas ele não desistiu. Quer dizer, Deus estava trabalhando o caráter de Davi também. E o ministério ou uma bênção sem a pessoa ter um caráter trabalhado pode virar uma maldição. Nunca esqueça disso. E aí, por último, o último ponto é isso aí, ó. O último ponto da história de Abraão. Que os grandes homens e mulheres de Deus também cometem erros. E aí, deixa eu me reservar aqui o direito de não fazer a leitura, mas apenas citar o erro, certo? Esses erros aí, meus irmãos, os erros que eu quero dizer, foi o erro de Abraão ter levado Ló com ele. E o outro erro, o grande erro, meus irmãos, olha aqui, ó, o primeiro erro foi o de Abraão levar o seu sobrinho Ló em sua jornada, como está lá no capítulo 13. Ló foi um peso e uma preocupação, um perigo para o patriarca Abraão. Irmãos, quando Deus chamou Abraão, você vê alguma coisa de Deus falando de Ló? Para ele levar Ló? Não. E por que ele levou Ló? Por que ele levou? Não era para ele ter levado. Porque Deus não disse para ele levar. Mas quando Abraão foi chamado por Deus para sair da terra dele lá, Abraão disse Ló. Ou então Ló disse assim, tio, eu posso ir com o senhor? Abraão não disse assim, não, o chamado foi para mim, meu amigo, meu sobrinho. Fica aí. Irmãos, ele levou Ló. E Ló representou para ele também um perigo e um peso. Lembra? Da terra que não podia sustentar os dois. Lembra que capturaram Ló e ele teve que resgatá-lo. Lembra disso? Abraão correu risco também. Então, pessoal, foi muito delicado. E o segundo grande erro na história desse casal, Abraão e Sara, foi o de Sara. Irmãos, ter tido a ideia de oferecer uma serva chamada Agar, que era o quê? De onde era essa escrava, irmãos? Quem é que lembra? Agar era de onde? Do Egito. Você lembra que quando Abraão foi para o Egito, o faraó, depois que ele ficou sabendo quem era Abraão, a Bíblia diz que o faraó deu tanta riqueza para Abraão e deu escravos e escravas. Olha aí onde aparece Agar. Agar foi um presente do faraó para Sara, para Abraão.
uma escrava egípcia. E olha, meus irmãos, quando Sara continua estéril, ela tem a ideia de oferecer a escrava, a criada dela, para Abraão. E quem foi que nasceu? Ismael. E olha o problema que não foi. O problema foi tão grande que Sara, se arrependimento matasse, Sara teria morrido de arrependida, de arrependimento. Sabe o que foi que aconteceu? Sara não suportou tamanho sofrimento e desprezo que ela chegou ao ponto de pedir ao marido que mandasse ela embora, com filho e tudo, irmãos. Olha o problema que não foi aquela atitude dela. E eu vou me reservar aqui por causa de tempo mesmo, por causa do horário. Mas vocês sabem as consequências que foi essa atitude de Sara, de ter essa ideia, de fazer o que ela fez. Olha, meus irmãos, isso nos ensina que grandes pessoas, olha aqui, ó, grandes homens de Deus, também podem cometer erros, ok? Podem cometer erros. Sara e Abraão tiveram muitos problemas e amargura por causa dessa atitude. E aí, pessoal, fica a lição. Agora, um detalhe que eu quero que vocês lembrem. Nunca se culpe. Ei. Nunca se martirize. Nunca fique chorando. Ai, meu Deus, eu cometi uma falha. Olha, meu Deus, aprenda. Saia daquela situação. Se você errou querendo acertar, muito cuidado, porque todo erro tem consequência. Mas não fique dizendo assim, olha, eu não sou uma pessoa perfeita. Ai, meu Deus, eu já cometi tantos erros. Cometeu. Tem aprendido? Não cometa mais. Não cometa os mesmos erros. Está aí, ó. E diga assim, Deus, eu sei que o Senhor pode me ajudar a vencer tudo isso, porque eu sou um ser humano, eu sou falho, eu sei que eu sou falho, eu não sou perfeito. E saia, porque tem gente, irmãos, que ele fica amargurado com ele mesmo, ele fica se martirizando, ele se condena, ele fica, não é, acabando com ele mesmo, ele fica remoendo aquilo, anos e anos. E ele adoece, porque ele fica se culpando. Levanta a cabeça. Se você, porventura, está vivendo uma situação dessa, eu quero te dizer para você, levanta a cabeça. Peça perdão a Deus. Peça força e sabedoria para você ser restaurado. E aí, ó, a nossa conclusão é essa aqui, ó. Eu coloquei, quando eu fui fazer o slide, eu coloquei mais coisas que está aqui na conclusão, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Você percebe que nós nos identificamos com Abraão e Sara? Você percebe que nós não somos diferentes deles? Nós, né? Reflita nos cuidados e nas promessas de Deus. Pode me ajudar aí lendo aí, ó. Nas promessas de Deus para a sua vida e nas promessas de Deus que vão se cumprir. Seja paciente e confiante. Aprenda de verdade. Essa é a nossa missão. Aprender, né? Olha aí, ó. Que de fato venhamos aprender sobre o nosso Deus e seus cuidados com os seus servos e também com os erros de Abraão e Sara. Que Deus nos guarde e que Ele nos proteja e que a história de Abraão sirva para nos inspirar. Eu posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Louvado seja Deus. Compartilhe, tá? Mande essa mensagem para um amigo seu, para um irmão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Uma semana linda para você. Muita fé. Amém. Glória a Deus.